Visionários da Fé, mais uma vez, eu sou Ricardo Freitas, tudo bem com vocês? De antemão, antes de terminar este vídeo, peço que vocês possam assistir os 3 vídeos anteriores, para que vocês possam entender a pregação de hoje, certo? A pregação desses 3 vídeos, o tema foi Ele é Deus. E hoje, a pregação final é Ele continua sendo Deus. Certo? Vamos lá? Eu não vou falar versículo nenhum, vou falar aquilo que eu preguei nos outros 3 vídeos, tá ok? Certo? Ele continua sendo Deus. Primeiro que quando Deus ele se apresenta ao primeiro homem, claro, eu não estou falando de Abraão, ou não estou falando de Adão, estou falando de Abraão. O primeiro homem que teve fé de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Claro que teve Noé, teve outros homens e tal, mas Abraão se torna, singular, né? Quer dizer, ele se torna ímpar nessa situação, ele se torna singular, tá certo mesmo, singular. Ele se torna singular nessa situação porque ele ouviu uma voz, ele não conhecia Deus, ele ouviu a voz de Deus e foi de antemão aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele largou tudo para trás, largou família, largou nação e foi embora. Olha bem, eu me mudei, né? E quando eu me mudei, as primeiras coisas que eu senti foi falta da onde eu morava. Senti falta de tudo que eu fazia aonde eu morava. Aí eu paro para pensar assim, poxa, imagina Abraão. Abraão deixou a nação dele. Rapaz, deve ser muito difícil. Abraão largou a nação, a casa dele, a família dele. E seguiu por um caminho que nem ele e nem as pessoas que estavam com ele conhecia. E você vê que é tão, tem pessoas que nem sabem disso, mas o pai de Abraão foi com ele. Só que até um certo ponto. Depois desse ponto, Abraão foi. E depois de um certo ponto, Abraão foi sozinho, porque ele estava com o sobrinho dele, Ló. E depois de um certo ponto, ele foi só. Né? Ele continuou sozinho. Outras palavras, olha o tamanho de Deus. Olha o que Deus faz com quem crê nele. Quem foi Abraão? E quem é Abraão hoje? Abraão se tornou pai, senhor de uma tremenda e poderosa nação. A maior nação do mundo. A única nação que morreu e conseguiu se tornar nação mais uma vez. Como? Isso não, no livro de história não existe isso, uma nação que morre e volta a virar nação mais uma vez. A saber, Israel. Israel foi destroçada, foi apagada do mapa. E depois de muitos anos, Israel volta a ser nação na terra aonde eles nasceram. Isso não tem como, isso não tem nem lógica, isso é impossível de ser feito. Possível. Mas por que Israel conseguiu? Porque Abraão foi um pai da fé. O crer em Deus, as possibilidades que Deus faz. Deus, ele é um ser ilimitado. Deus continua sendo Deus. E Deus não esqueceu a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que aquela terra seria da descendência deles. Por isso que Israel voltou para a mesma terra, porque foi promessa de Deus. É por isso que hoje o tema é Ele continua sendo Deus. Outras palavras, Deus nunca irá mudar. Se passará milênios, anos, milhões, bilhões de anos, Deus não vai mudar. Ele vai continuar sendo Deus para sempre. Uma promessa.
Abraão nem existe mais. Quer dizer, Abraão está no céu, né? Lá no paraíso. Mas fisicamente, Abraão não existe mais. Os ossos de Abraão, o pó de Abraão, as cinzas, os restos mortais de Abraão, eu acredito que nem exista mais. As pessoas dizem que encontrou, né, o túmulo de Abraão e tal, mas eu não sei se chegaram a entrar. Não. Deve ser mais do que cinza, né? É só poeira. Fisicamente, Abraão não está mais no nosso meio, mas Deus não esqueceu a promessa que ele fez para Abraão. Ele continua sendo Deus ou não? Isso é uma resposta bem fácil de ser respondida, não acha não? Visas da Fé fica por aqui. Até a próxima.